Irmãos, é inegável que há um aumento do interesse pela fé reformada. Por isso, então, as pessoas acabam migrando para essas igrejas com base no que ouviram e viram pela internet. E apesar disso soar muito positivo, irmãos, nós temos que reconhecer que há uma dificuldade de adaptação. Eu, por exemplo, sou um desses. Eu vim do contexto neopentecostal. Eu sou de uma igreja chamada Fonte da Vida. Depois passei por uma igreja batista, que não era muito batista. Era, na verdade, uma igreja mais com cara de Assembleia de Deus e um rótulo de batista. E, por fim, estou aqui na nossa igreja desde 2014. Ou seja, em 2026, agora faz 12 anos que eu sou um presbiteriano. E uma das maiores barreiras que, de fato, eu encontrei foi o batismo infantil. Eu lembro claramente quando eu fui ser entrevistado para ser seminarista. Olha só, eu estava na roda Augusto Nicodemos, que era o pastor da primeira igreja, e muitos presbíteros. E o próprio Augusto falou assim para mim, você tem alguma dificuldade com alguma doutrina presbiteriana? Eu falei, tenho, pastor, o batismo infantil. Foi claro, simples e direto. Ali eu estava colocando em risco até mesmo ser chamado para ir para o seminário, porque o batismo infantil era uma das minhas barreiras. Na verdade, a única barreira. Eu não tinha problema com o batismo com aspersão, não tinha problema com o sistema doutrinário da igreja, mas o batismo infantil foi uma grande barreira. E ali então, o pastor Augusto, eu era professor auxiliar na sala de escola bíblica dominical dele. Agora você imagina, o pastor Augusto era o pastor titular, eu era o pastor auxiliar. Um dia ele falou o seguinte, então você vai dar aula de batismo infantil. Eu falei, tá bom. Quando ele me colocou aquele desafio, irmãos, eu fui convencido de fato, o batismo infantil, ele é bíblico. Então eu estou aqui, do mesmo desafio, talvez você não concorde com o batismo infantil, talvez você veja de uma outra tradição de igreja. E eu quero então colocar aqui sobre a mesa da nossa congregação esse tema tão importante. E quando essas pessoas vêm de outras igrejas, elas migram para a nossa igreja presbiteriana, esse é um assunto de difícil aceitação, irmãos, eu entendo isso. É inevitável a gente associar batismo infantil com o catolicismo romano, é inerente. Então, porque a maioria das igrejas não pratica o batismo infantil, nós estamos entre as poucas igrejas protestantes que fazemos o batismo infantil, junto com os luteranos e alguns requisitos ali do anglicanismo, parece então difícil de aceitar, porque a maioria não faz, e se a maioria não faz, parece que a gente está nadando contra a maré, parece que a gente está sendo aquelas poucas minorias que tentaram preservar essa ideia. Portanto, então, irmãos, o batismo infantil, ele é algo que parece uma birra. Sabe aquelas crianças birrenta? Ah, vocês presbiterianos estão embirrados, e vocês não querem ceder para o batismo de adultos e batismo por imersão. Mas, irmãos, a gente não deixa de batizar adultos. Nós tivemos aqui o batismo, no ano passado, de 5 pessoas adultas e uma criança. Portanto, não é porque a gente tem birra de batismo, e aí a gente vai manter o batismo infantil até a morte. Não é porque a gente só quer mostrar a perspectiva bíblica do porquê que a gente faz isso. Ah, vocês presbiterianos falam tanto da palavra de Deus, falam que são fiéis. Será que então, por causa disso, a gente manteria essa infidelidade bíblica só por uma questão histórica? Ah, a gente manteria essa pregação e esse ensino só para manter diferente das outras igrejas? Não é por isso que a gente mantém batismo infantil. Então, quando a gente apresenta essas crianças a serem batizadas, nós entendemos o único desejo, que é também de todas as outras igrejas que não fazem batismo criança. Qual que é o desejo que a gente tem? De ver essas crianças crescer na fé cristã. Esse é o nosso desejo. Quando alguém batiza o seu filho, ou quando alguém não batiza o seu filho, mas apresenta ele aqui na igreja, a gente tem o desejo de ver essa criança crescer nos caminhos do Senhor. E quando ela chegar à fé adulta, ela vai publicamente professar Cristo. Nós todos temos esse desejo. Portanto, então, eu quero começar esse estudo, baseado nessa introdução, mostrando o seguinte: circuncisão, uma grande herança. Vamos começar então lá com Abraão, no Antigo Testamento. Irmãos, todo o ensino do Novo Testamento lança luz sobre o Velho. Então, o Novo clareia aquilo que o Velho Testamento já nos revelou. Então, se a gente quiser entender a cruz de Cristo, nós vamos começar em Gênesis capítulo 3. Lembra do proto-evangelho?
Se a gente quiser entender a doutrina, por exemplo, do Novo Testamento, nós vamos voltar no Velho para que o Novo Testamento lance luz àquilo que estava já revelado no Antigo. É o que a gente chama de progressão da revelação das Escrituras. Portanto, então, em Romanos 4, Paulo já começa mostrando exatamente que Abraão não foi salvo pelas obras. Abraão foi salvo porque ele foi imputado o que a gente chama de justiça. Abraão creu, Abraão é salvo pela graça. A diferença de Abraão entre Abraão e mim e você é apenas uma questão temporal. Você não viu Jesus, Abraão não viu Jesus, mas Abraão creu, e porque ele creu, uma justiça foi imputada a ele. Você também não viu Jesus, mas você crê em Jesus. Então a justiça de Cristo é imputada sobre você. Portanto, então, assim como Abraão é nosso correspondente do Antigo Testamento, para a gente falar de circuncisão, nós vamos falar exatamente que essa salvação pela graça começa com o pacto da graça. Aqui vem uma palavra importante, pacto, aliança. Um pacto que Deus estabeleceu com Abraão em Gênesis capítulo 17, mostra que Deus está chamando um povo. E esse pacto tinha um sinal. Qual que era o sinal visível do pacto? Circuncisão. O que quer dizer a palavra circuncisão basicamente? É aquilo que a gente chama aquela operação que é removido o prepúcio do órgão genital masculino. Então aquela carne excedente era removida. E esse pacto da aliança, chamado de circuncisão, era o símbolo que Deus tinha para com o seu povo. Em Gênesis capítulo 17, se a gente fosse ler todo o capítulo, nós encontraríamos Deus, por exemplo, dizendo a Abraão que esse símbolo era para a salvação de todo macho, menino, nascido em sua casa, em sua família e toda a sua descendência. Então, da mesma forma que a circuncisão era um sinal da salvação, da família, da descendência de Abraão, o batismo também é visto dessa maneira. E aí você pode parar para pensar, mas pastor, por que circuncisão? É um símbolo diferente, não é, irmãos? É um pacto, é uma simbologia visível muito estranha, não é isso? E a gente pode perguntar, por que Deus então usa essa simbologia tão estranha, talvez, para os nossos olhos? Cortar um prepúcio, cortar a pele do órgão genital masculino. Não parece ser estranho? Mas o apontamento aqui de algo real, visível, é um apontamento simbólico. O que significa você remover aquilo ali? Limpeza, purificação, deixar as coisas limpas. Portanto, então, nós entendemos que a circuncisão é um sinal de limpeza, purificação. Em Isaías capítulo 52, verso 1, a palavra, por exemplo, incircunciso, quer dizer imundo. Incircunciso e imundo são sinônimos na palavra de Deus. Portanto, Deus utiliza esse símbolo externo para apresentar uma realidade interna. Deus usa uma simbologia visível para apresentar uma realidade invisível. Então, quando um adulto ele não pertencia ao povo de Israel, o que Deus mandava ele fazer? Circuncidar-se. Êxodo capítulo 12. A pessoa ou a comunidade que cria no Deus de Israel passava então a não ser mais incircuncisa, mas pessoas circuncidadas. Da mesma forma o batismo. Portanto, então, você acha que a pessoa era batizada, ela era salva só porque era circuncidada? Não. Ela tinha que crer no Deus de Israel, ela tinha que obedecer à lei de Deus para ela mostrar que ela foi salva. Da mesma forma o batismo. Você acha que alguém só porque foi batizado é salvo? Eu estou falando de adultos, não vamos falar por enquanto nem de crianças. Você acha que só uma pessoa que entrou na igreja um dia, foi batizada e hoje está no mundão, então ela é salva automaticamente? Claro que não. O batismo em si só não salva. Circuncisão naquela época por si só também não salvava. O que salva? A graça de Deus. E a pergunta séria que a gente precisa responder essa manhã é, ora, se a circuncisão é um sinal de salvação e um símbolo dessa salvação, a criança ainda não crê, como ela então é salva? Portanto, então, a pergunta que precisamos responder é, a criança tem capacidade, ela não tem capacidade de crer, então como ela é salva? A resposta é simples, criança não é salva porque foi batizada. Esse já é um entendimento diferente do catolicismo romano. Nós não batizamos a criança
e entendemos que ela automaticamente é salva. Nós não batizamos a criança aqui e achamos que o pecado original dela é removido. Não. Aquela criança, quando é traga aqui na igreja presbiteriana, ela é batizada, ela vai crescer, vai ter que desenvolver a sua fé e um dia ela vai professar publicamente a sua crença em Cristo Jesus. Portanto, o batismo por si só, circuncisão por si só, não salva ninguém. Passando para o segundo ponto, entendendo a importância da palavra pacto. Pacto no hebraico significa berit, que significa aliança, acordo, um compromisso. Isso foi utilizado em Gênesis capítulo 15. E essa relação do batismo e circuncisão é de extrema importância para a gente entender a continuidade dessa mesma aliança. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Isso a gente talvez não compreende ou vem com aquela ideia mundana de achar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo. Quantas vezes eu e você não já ouvimos isso? Ah, o Deus do Antigo Testamento era mau, punia, tinha guerras, matava as pessoas. Agora o Deus do Novo Testamento, Jesus, é bondoso, é misericordioso, ele salva as pessoas. Esse entendimento errado de achar que o Deus da aliança antiga é um Deus diferente do Deus da nova aliança, é um entendimento que a gente carrega e isso afeta a gente entender. Ora, se a Páscoa no Antigo Testamento foi substituída pela ceia, a circuncisão foi substituída pelo batismo, a circuncisão era aplicada em crianças do 8º dia. Por que ela não é aplicada então ao batismo para os bebês hoje? Não é uma coisa natural de se entender? Por isso então o batismo é uma continuidade da circuncisão. A circuncisão está para o Antigo Testamento, assim como o batismo está para o Novo. 2 sacramentos, que um foi substituído pelo outro. E segundo Gênesis capítulo 17, as crianças faziam parte dessa aliança, desse pacto. Ou seja, elas recebiam esse selo e esse sinal. Deus empregou um sinal para as crianças para mostrar que elas faziam parte daquela geração santa, daquelas pessoas que estavam sendo separadas da comunidade da aliança, o que a gente chama. Deus então poderia ter colocado a circuncisão só para os adultos. Já para pensar nisso? Por que então Deus circuncidava crianças e mandava fazer isso? Deus poderia ter feito isso só com adultos. A circuncisão não é a substituição, o batismo não é a substituição da circuncisão? Então por que hoje a gente batiza só adultos e não as crianças? A circuncisão era aplicada nas crianças. Deus poderia ter feito isso só com os adultos, mas não. Ele gostaria e amaria, e chamava aquilo ali como uma fé expressão de uma mesma família para o mesmo propósito. Abraão fez isso. Deus ordenou para que isso fosse também feito na sua descendência. Ok? Até aqui está tudo bem? Estamos caminhando? Vai demorar um pouquinho mais, mas a gente vai chegar na conclusão e nas perguntas importantes no final. Bom, o batismo então agora é um novo símbolo. A grande questão que surge então é como a igreja vai adotar esse novo símbolo do batismo. Por exemplo, mulheres também não eram batizadas, não eram circuncidadas. E por que elas são então batizadas na nova aliança? O pacto então, irmãos, que Deus estabelece no Antigo Testamento não muda no Novo. A diferença é só como esses pactos são administrados. Na nova aliança, significa que Cristo não anulou a aliança anterior. Cristo, na verdade, agora vem como aquele que cumpre a antiga aliança e estabelece uma nova. Simples assim. Em Cristo nós somos herdeiros da promessa de Abraão. A nova aliança não é anulada por Cristo Jesus. Lembra o que ele falou? Que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Então Cristo continua a mesma aliança que começou lá em Abraão. Portanto, nós também como descendentes espirituais de Abraão, estamos cumprindo isso. E o Novo Testamento deixa claro, irmãos, que o batismo substitui a circuncisão. Vamos ver algumas passagens e eu vou ler com vocês para a gente ganhar tempo. Por exemplo, no Novo Testamento é ensinado que Deus tem um só povo. Essa aliança não falhou e é o mesmo Deus da promessa. Romanos capítulo 9. O Novo Testamento também ensina que há um único povo, que não existe diferença entre judeu e gentil. Todos são o mesmo povo de Deus, agora pela fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 13, 1 Pedro capítulo 2. O Novo Testamento também ensina que todos estão em Cristo e que são descendentes de Abraão, herdeiros da mesma promessa. Romanos capítulo 4,
Gálatas capítulo 3. Portanto, então, fazem parte da mesma aliança da graça cumprida em Cristo Jesus. O Novo Testamento também nos mostra uma evidência em Colossenses capítulo 2, que diz o seguinte: nele também fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo Jesus, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que nos ressuscitou dentre os mortos. Portanto, o batismo é, em essência, a continuação da antiga aliança, a continuação da prática da circuncisão, esse sinal do pacto da aliança. E os judeus na antiga dispensação, irmãos, já estavam acostumados a incluir os seus filhos na igreja visível, por meio da circuncisão. Ou seja, aqueles filhos da fé da igreja do Novo Testamento, que faziam parte da nova dispensação, eram aqueles o que, irmãos? Que foram incluídos também na família da fé. Por que você acha que não tem, talvez, explicitamente, olha, batize os seus filhos? Porque era algo natural. Se a circuncisão feita por um judeu numa criança já era executada no Antigo Testamento, o batismo agora também seria executado nas crianças como uma forma automática. Você pode falar, pastor, mas não tem um mandamento claro que a criança deve ser batizada. Mas também não existe um mandamento claro dizendo não batize sua criança. O batismo, então, na nova perspectiva da aliança, cumpre a antiga aliança através da circuncisão. O Evangelho no Novo Testamento, irmãos, começou então a ser expandido pelo mundo. A mensagem da salvação estava sendo pregada a todos os povos. Essa mensagem era tão abrangente quanto a mensagem de Abraão em Gênesis capítulo 17. Mas agora nós temos um novo símbolo, onde os pais crentes tinham a mesma responsabilidade de Abraão, que era o quê? Circuncidar a sua criança, batizar a sua criança. O que fazemos então agora é andar as mesmas pegadas de Abraão. Assim como Abraão circuncidou Isaac, nós também batizamos crianças. Fazemos o mesmo com os nossos filhos. Quando alguém então se batiza hoje, ela está obedecendo o mandamento de Jesus, que ele deu aos seus discípulos, conforme Mateus capítulo 28, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, utilizando água. Nós vimos aqui no culto passado, a ideia não é a quantidade de água, mas sim o símbolo, o apontamento, mesmo que seja por aspersão. Então esse símbolo externo está demonstrando uma realidade interna, o batismo e a circuncisão da mesma maneira. Portanto, Deus escolhe essa água, o batismo, como o mesmo símbolo do que? Da circuncisão. O que eu falei que era o símbolo da circuncisão? Não era limpeza? Não era purificação? Então, da mesma forma que a circuncisão, feita num bebê, numa criança, simbolizava batismo, limpeza, purificação, da mesma forma a água no Novo Testamento simboliza a mesma coisa. E quando nascemos de novo, nós morremos para o pecado, e à medida que a nossa vida cristã vai avançando, nós fazemos com que essa maneira pecaminosa vai nos purificando, vai nos limpando. Não é isso? O que é isso senão a santificação, irmãos? Então, quando a criança é batizada, ela ao crescer, ao desenvolver a sua vida, vai ter que ser limpada, purificada por meio da santificação. O batismo, então, significa agora uma separação. Assim como os utensílios eram ungidos com óleo, separados para um motivo sagrado no Antigo Testamento, assim também a pessoa é separada para essa vida de santidade. Portanto, o símbolo do batismo, então, irmãos, não significa necessariamente que ela já está salva. Ela não é automaticamente circuncidada no Antigo Testamento e está garantida como povo da aliança. A salvação é sempre pela fé, que ela é demonstrada pelo crescimento da santificação que todos nós precisamos percorrer durante a nossa vida. Portanto, irmãos, à medida que a pessoa então se converte, ela avança no seu conhecimento e processo de santificação. Vamos ver agora alguns textos por inferência, tá? Por inferência, não são textos claros, que está dizendo que você tem que batizar a criança. Mas eu quero ler alguns textos com vocês. Abra comigo Atos capítulo 16, verso 15. Vamos ler alguns textos aqui. Atos 16, 15.
está escrito, irmãos: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. É claro que não está escrito aqui, olha, que Lídia, uma mulher de negócio em Tiatira, teve os seus filhos batizados, mas ela fala da família, da casa batizada, ok? Toda ela. Se é toda ela, nós entendemos que não houve exclusão de crianças se ela tinha filhos. Vamos supor que ela não tinha filhos, mas se ela tivesse, eles foram incluídos. Vamos ver um outro texto de Atos capítulo 16 também, mas agora o verso 33 e 34. O mesmo capítulo, mas versos 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Um outro texto também que não fala o seguinte: olha, as crianças daquela casa foram batizadas, ou as crianças não foram. Ele simplesmente diz que todos os membros da casa foram batizados, na Nova Almeida. Irmãos, em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 1, Paulo fala do batismo de certos indivíduos, que também menciona a casa inteira de Estéfanas. E eu volto a dizer e reafirmar, é verdade que aqui as crianças não são mencionadas em nenhuma dessas passagens de forma direta. Mas quando a gente fala de todos da casa, de todos os seus, nós estamos falando de uma família inteira. Então é difícil imaginar que, primeiro, que não houvessem crianças naquelas casas. E em segundo, que se houvessem, elas teriam sido excluídas. Portanto, então, Paulo nos fala, por exemplo, nesse texto, 1 Coríntios capítulo 7, como crentes separando os da sua família como santos. Lembra, a palavra santo não quer dizer canonizado, não quer dizer que ele não peca, está dizendo de separados. Então, os irmãos da igreja primitiva no Novo Testamento, nós entendemos que não tinha uma dificuldade de continuar a transição da circuncisão para o batismo, incluindo as crianças. E aqui vem a dificuldade nossa. Gente, a gente já está da metade para o final, tá? Talvez a nossa dificuldade é isso. Por que a gente não batiza crianças nas igrejas protestantes? Por causa da associação com o catolicismo romano. E aí eu lhe faço uma pergunta agora, séria e honesta. Tudo que o catolicismo romano prega é mentira? Não. Um católico romano crê na Trindade, nós também cremos. Um católico romano crê na divindade de Jesus, nós também cremos. Não é porque tudo que faz parte do catolicismo romano nós vamos abolir ou vamos abraçar. Nós somos, em primeiro lugar, bíblicos. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, se um católico romano crê daquela maneira e é bíblico, nós estamos junto com o católico romano. Não porque é católico romano, mas porque é bíblico. Entende a diferença? Nós não estamos abraçados com o catolicismo romano, nós estamos abraçados com o que é bíblico. Então, se a igreja católica romana crê naquilo ali, nós vamos crer. Não porque eles creem, mas porque é a palavra de Deus. Para vocês terem uma ideia, nós caminhamos junto com a igreja católica até antes do Concílio de Trento. Até antes do Concílio de Trento, nós caminhamos junto com a igreja católica em diversos aspectos. Portanto, eu compreendo a dificuldade da gente não adotar o batismo infantil. Mas nós temos, irmãos, por causa da circuncisão, da continuidade da mesma aliança do Velho e do Novo Testamento, crer que sim, nós podemos batizar as crianças. E devemos, na verdade. E o Deus que é do mesmo Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo, monta uma família da fé. Por exemplo, desde Adão, nós vemos isso, Deus formando um povo. Deus tratou Adão da mesma maneira como aquele que queria para si. Noé também foi isso. Deus achou graça aos olhos de Noé. Portanto, então, Deus decidiu constituir uma mesma família, o mesmo povo, através de um mesmo pacto, e essa família incluía toda a sua casa. E agora no Novo Testamento nós vemos, por exemplo, Jesus falando que Zaqueu, quando ele encontra Cristo, nós mantemos a promessa de que houve salvação nesta casa. Jesus não fala para Zaqueu, houve salvação para você somente, Zaqueu.
Zaqueu, na verdade, como cabeça do lar, mostra que abrangeu a sua família. Pedro, quando prega no dia de Pentecoste, ele diz para que as pessoas se arrependessem e que batizassem para que o que, irmãos? Para que todo aquele povo fosse alcançado, o povo da aliança. Portanto, irmãos, nós vemos que Deus está incluindo as pessoas numa família da fé. 1 Coríntios, por exemplo, 7,14, nós vemos, por exemplo, marido santificando a esposa, esposa santificando marido. A igreja cristã é a continuação dessa mesma família, desses mesmos símbolos, onde o sábado virou domingo, a Páscoa vira ceia e a circuncisão torna-se o batismo, todos eles parte da mesma família. Mas essa mesma família há responsabilidades nesse mesmo pacto. Porque pode parecer que a gente batiza a nossa criança e isso seja uma espécie de seguro para ela estar salva. Mas eu volto a dizer, irmãos, você como pai deve ensinar as escrituras ao seu filho, você deve admoestar essa criança na palavra de Deus, orar com eles, e se Cristo não é o centro do seu lar, por mais que você batize a sua criança, ela pode estar vivendo como alguém igual uma criança do mundo, um lar sem ser cristão. Portanto, Deus deseja com que nós inculquemos o nosso filho esse crescimento da família da fé. Então nós somos mordomos para os nossos filhos, amém? Glória a Deus. Esse foi o estudo de hoje. O que eu vou partir agora, irmãos? Para perguntas sinceras e honestas. E eu quero então gastar um pouquinho de tempo com perguntas honestas, de pessoas que fariam essas perguntas e talvez você pode estar fazendo essas perguntas. Vamos lá então? Eu já vou aqui nessa Escola Bíblica Dominical ser aquele que fará as perguntas e ao mesmo tempo já respondê-las. Vamos lá então? Qual que é a diferença dos batismos católicos, reformados e os por imersão ou os que não batizam crianças? Basicamente, existem três diferenças. A primeira, que o católico romano crê que há a salvação daquela criança. Ele crê que o pecado original é removido. Nós não cremos assim. Aquelas pessoas, isso é a primeira diferença. Aquelas igrejas que creem que fazem batismo somente de adultos, é porque eles não creem nessa continuidade da circuncisão plena, como a gente chama da aliança. E aqui fica difícil a gente lutar, irmãos, porque vários textos bíblicos nós vimos que a circuncisão está para o batismo, não tem como anular. E se a circuncisão era feita em crianças, nós também batizamos crianças, por causa da continuidade, é só isso. Nós não acreditamos que há algo mágico naquela criança quando ela está sendo batizada. Nós não acreditamos que ela está salva automaticamente, que há alguma coisa, enfim, de estalar de dedos. A água não lava o pecado original dessa criança, portanto, ela não está regenerada. Por quê, irmãos? Porque nós batizamos as crianças não por superstição, não por tradição, ou porque a gente acha bebês bonitinhos. Nós batizamos porque eles são filhos da mesma aliança, da aliança dos deuses de Israel que a gente crê. Já que o batismo então não salva a criança, irmãos, nós cremos que ela vai precisar exercer a fé em Jesus. Porque a minha fé também não salva a minha esposa, a fé da minha esposa não me salva, e a fé dos pais não vai salvar o filho. Portanto, o batismo então é apenas o quê? Uma admissão na família da fé. Nós queremos apenas que elas estão sendo admitidas, simbolizando que também nós vamos pregar a palavra de Deus para essa mesma criança. No Novo Testamento nós vemos, por exemplo, adultos abandonando os caminhos do Senhor, provando que aquele batismo não salvou ela. Da mesma forma hoje, não é? Quantas pessoas você sabe que foi batizada na igreja e não está nos caminhos do Senhor? Aquele batismo não salvou aquela pessoa. Portanto, então, em primeiro lugar, a diferença entre os três, católicos, nós presbiterianos e aquelas pessoas que batizam somente adultos, basicamente essa é a diferença. Aí você tem uma pergunta também honesta. Pastor, a gente não deveria batizar somente adultos, porque só eles têm a capacidade de crer. Eu não batizo criança porque ela não tem a capacidade de crer. Talvez essa é a objeção mais forte que a gente chama contra o batismo infantil. Porque o Novo Testamento não diz claramente, né, que a gente deve batizar crianças. E há um texto de Marcos, capítulo 16, que eu quero que você abra. Marcos 16. A gente estava em Atos, né? Volta um pouquinho aí.
Marcos 16:16. É um texto que faz a gente refletir mesmo. Eu não nego. Olha só, Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer está condenado. Bom, se a criança então não tem capacidade de crer, por que então batizar? Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Mas a gente viu que o batismo por si só não salva, precisa da crença, ok? Precisa da fé. Mas o interessante é que esse texto não está direcionado para crianças. Esse texto é direcionado para os adultos. Esse texto está sendo direcionado para quem tem a capacidade de discernir e crer, certo? Porque, irmãos, se a gente para pensar comigo, vamos ser bem franco. Se para alguém ser salvo, presta atenção, se para alguém ser salvo, ele precisa crer e ser batizado, certo? Para ele ser salvo, ele precisa crer e ser batizado, certo? Nós teríamos que admitir, séria e honestamente, que toda criança que morre vai para o inferno. Todas. Por quê? Imagina um bebê que não teve capacidade de crer e não foi batizado, então ele foi para o inferno. Toda criança que não tem discernimento, vamos colocar aí até 3 anos de idade, sei lá, 4 anos. Crianças então todas, ímpias, crentes, todas, de toda geração, foram necessariamente para o inferno, porque elas não creram e não foram batizadas. Se a gente for nessa linha de raciocínio, esse texto está dizendo que todas elas foram necessariamente para o inferno. Então, esse texto aqui não é direcionado às crianças, esse texto aqui é direcionado para os adultos. A palavra de Deus estava sendo pregada, o evangelho estava sendo pregado, então aqueles que iam crendo, aqueles que iam acreditando naquela mensagem pregada, criam, eram batizados, portanto, salvos. Portanto, então, esse texto é a grande comissão, aqueles que expressavam a fé em Jesus, que deveriam ser batizados, porque creram naquela palavra. Sejam judeus, sejam gentios. Portanto, o Senhor Jesus não está tratando aqui, genericamente, do rito do batismo, mas do esforço missionário para a gente sair e pregar o evangelho a toda criatura. A passagem, meus irmãos, não está dizendo assim, ó, aquele que crê e então for batizado. Essa não é a ordem. Portanto, então, essa passagem diz que aqueles adultos que estavam crendo deveriam receber o batismo daquela crença. Ok? No Antigo Testamento, as crianças de Israel também não tinham capacidade de crer e ter fé, mas elas recebiam a circuncisão. Ok? Elas eram circuncidadas. E aí você pode fazer outra pergunta, afirmação. Não existe mandamento bíblico para a gente batizar crianças. É verdade. A gente não pode forçar texto bíblico dizendo que é o seguinte, olha, o batismo infantil é uma ordenança bíblica. Mas isso não significa que a prática do batismo infantil, ela é antibíblica, porque a gente viu textos de casa inteira sendo batizada. Portanto, então, o batismo, na verdade, a gente vê como uma visão do todo da Escritura. A gente pega Antigo e Novo Testamento como um Deus de uma mesma aliança, como Deus que está usando o mesmo pacto com diferentes dispensações, diferente forma de ser executado. Da mesma maneira, por exemplo, você pode argumentar, pastor, não tem uma ordenança bíblica para batizar a criança. Da mesma maneira, eu te diria o seguinte, também não há essa ordem para não batizar, e a gente não vê, na verdade, irmãos, os filhos dos crentes sendo batizados, por exemplo, assim, olha, fulano de tal se converteu, então ele foi lá e batizou o seu filho. A gente também não vê isso explicitamente. A gente viu os textos implicitamente de uma casa inteira ser batizada. E aqui a gente costuma dizer o seguinte, o ônus da prova está sobre aqueles que negam o batismo infantil. Se a criança, então, no Antigo Testamento, não era proibida de ser circuncidada, por que eu vou proibir ela, excluir ela de ser batizada hoje? O Novo Testamento, então, nos fornece, irmãos, argumentos de que a família da fé era aceita como povo de Deus. A gente vê, por exemplo, o caso de Cornélio, sua família e todos os seus servos sendo batizados em Atos capítulo 10. Nós vemos, por exemplo, a casa de Lídia sendo batizada. Nós já falamos do carcereiro. 1 Coríntios fala de Estéfanas.
todos eles, casas inteiras, sendo batizadas. Depois você vai ter esse estudo na sua mão, você lê ele com carinho, tá? Eu estou pulando algumas coisas aqui, alguns detalhes. No Antigo Testamento, por exemplo, havia a circuncisão de crianças. No Novo Testamento, a gente também não vê crianças sendo batizadas. Mas é isso, irmãos, a gente fala da unidade orgânica e progressiva da revelação do Novo Testamento. Portanto, não era necessário um mandamento para isso. Não era necessário que os crentes fossem, na verdade, obrigados a isso. Como, por exemplo, a gente vê o argumento do dízimo. Não é isso? A gente não vê mandamentos no Novo Testamento, vá lá e dê o seu dízimo. Mas como uma consequência do que já vinha acontecendo no Novo Testamento, a igreja primitiva, a igreja cristã, já ofertava, já dizimava, já contribuía para a obra do Senhor. E aí, talvez um penúltimo argumento. Não se deve batizar crianças porque não é possível ter certeza da salvação delas. Irmãos, eu volto mesmo ao argumento dos adultos. O batismo não garante a salvação de ninguém. Nós já vimos exemplos aqui de pessoas batizadas que hoje estão no mundo. Portanto, as bênçãos espirituais dos pais é imputada aos filhos, mas a Bíblia diz, irmãos, que cada um deve crer por si só. A salvação, ela é individual, ela é pessoal. Portanto, então, você deve crer e você deve ensinar o seu filho a isso. Aí vem aquela famosa frase, né? Mas os pais não têm direito de impor a fé aos seus filhos. Bom, essa não foi a visão de Josué. Josué, em capítulo 24, verso 15, o que ele diz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos pactos de Deus, desde a antiga aliança, os pais, irmãos, sempre eram o quê? Os tutores, os representantes, aqueles que eram os guardadores dos seus filhos. Os pais, então, escolhem o nome, escolhem como vão educar, a alimentação, a escola que eles vão servir. Portanto, isso também vai ser inculcado a eles, ou seja, o mesmo Deus da aliança. Portanto, irmãos, os pais são responsáveis pelos seus filhos perante a sociedade, o governo e nas questões básicas da vida dessas crianças. Portanto, a conclusão que eu chego, irmãos, a esse estudo final é o seguinte: crianças são incluídas na nova aliança, na dispensação da graça. A aliança é a mesma, de Gênesis a Apocalipse. Crianças fazem parte da antiga aliança da circuncisão, assim como também da nova aliança. O sinal é o mesmo. A dispensação é feita de maneira diferente, mas é o mesmo sinal de uma realidade interior. Portanto, o batismo, então, é o sinal desse pacto da graça e nós ministramos aos nossos filhos para que elas se tornem participantes dos mesmos benefícios do povo de Deus. Esse sinal do pacto da graça é um meio da gente incluir as crianças na igreja visível. Se na antiga dispensação aquelas crianças eram incluídas no povo de Israel como família de Deus, nós também fazemos isso na igreja visível hoje. Portanto, irmãos, a chave para você compreender, eu volto lá no comecinho da pregação, é você entender a circuncisão, a aliança, o mesmo Deus, o mesmo pacto, a mesma teologia. Assim como também a ceia do Senhor Jesus. Amém?